E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana, estou passando aqui para gravar o vídeo pertinente a ele e quero convidar vocês para conhecer o texto que vai estar lá no site da Ágora, no LinkedIn da Ágora, no Instagram da Ágora e no meu pessoal também e conferir que é a parte escrita desse conteúdo, tá bom? O conteúdo de hoje, ele é referente ao regime diferenciado dos serviços de educação, que pela Lei Complementar 214 tem uma alíquota CBS-IBS com redução de 60% da alíquota padrão. Então, vai ter uma alíquota efetiva aí de 40%, né, por cento da alíquota padrão, mais a utilização dos créditos pertinentes a essa atividade. Porém, o que eu quero chamar a atenção? O serviço de educação, ou a parte dos regimes diferenciados, do CBS e IBS, que trata do serviço de educação, faz isso em um artigo. E só se preocupa em definir o que são os serviços de educação. Tanto o caput quanto o parágrafo único trata disso. A lei complementar vai lá no 129 e remete, para dizer o que são serviços de educação, ao seu anexo 2, aonde você encontra a descrição sucinta e direta, né, sintética mesmo, do serviço de educação que tem essa redução de 60%. Só que, junto dessa descrição, existe uma referência à NBS desse serviço, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviço. Então você precisa sair do 129, ir no anexo 2 da lei e depois ir lá na NBS, na seção 5, capítulo 22, e entender quais são esses serviços de educação que a lei complementar aqui no seu anexo 2 determinou. Aí eu quero chamar a atenção para um ponto. A NBS, quando vai tratar do serviço de educação, trata de mais serviços do que a lei complementar fala, ou seja, existem serviços de educação que não estão contidos na redução da alíquota de 60%, e a NBS tem notas explicativas sobre os conceitos desses serviços de educação, como, por exemplo, o que são serviços de educação de pós-graduação. Então, mais uma vez, o que a lei complementar fez na hora de definir a classificação fiscal dos bens e serviços, né, afetados por CBS e IBS, se remeteu a textos já existentes de classificação fiscal, nesse caso aqui NBS, e outros casos a NCM, para se valer disso. Então é necessário que a gente vá nesse texto, entenda esse texto, e com base nos serviços de educação existe mais texto lá do que na própria lei complementar, e compreenda quais são os serviços que efetivamente estão alcançados por essa redução de 60%, tá bom? O segundo ponto se refere ao parágrafo único do 129, que restringe somente aos serviços de educação e às receitas deles provenientes a redução de 60%. O parágrafo único faz questão de frisar que outras atividades que aconteçam dentro da estrutura física, onde os serviços de educação são prestados, essas outras atividades que gravitam ao entorno dele não serão afetadas por essa redução. Como todo mundo que trabalha no setor sabe, né, existem serviços de fornecimento de material didático e de alimentação que são vendidos, que são fornecidos. As operações são realizadas junto ou dentro da mesma localidade onde os serviços de educação são prestados, mas que pela Lei Complementar 214 não são afetados pela redução de 60%, na alíquota padrão de CBS e IBS. Tá ok? Importante frisar isso aí. Somente os serviços de educação, e somente eles, e somente os serviços de educação apontados pela lei complementar no seu anexo 2, definidos com base na NBS, é que podem ter essa redução de 60%. Não é qualquer serviço de educação e também não é qualquer serviço prestado dentro do ambiente onde o serviço de educação é executado e é fornecido. Ok? As reduções de 60% para serviços de educação têm essas limitações. Ok? Eis aí a configuração desse regime diferenciado. Por alto, mas espero que tenha sido produtivo. Vamos avante.